Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus! Graças a Deus que nos dá a vitória. E a nossa vitória é em Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus, Ele nos dá a vitória. E eu quero ler aqui uma palavra que está em Isaías 53, que é conhecido por todos nós. Né? 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Isso é a promessa do Senhor, a promessa que ele, né? Isso aqui era uma promessa, mas uma profecia. Isso que ia acontecer com Jesus, né? E ele levou sobre si mesmo. Então, tomei posse dessa palavra e quero agradecer os irmãos pelas orações que fizeram por mim, porque em nome de Jesus, eu tomei posse dessa palavra que Jesus tomou sobre ele as enfermidades, né? Então, o inimigo é que distribui enfermidades. O inimigo, ele vem cada dia. Amanheceu o dia, as misericórdias do Senhor se renovam ao nosso favor. Mas o Satanás, ele espalha na vida de todos. Morte, né? Ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar unidos com a palavra de Deus, vivendo mesmo a palavra de Deus, rejeitando toda obra do mal, porque ele vem para tirar paz, alegria, né? Então, eu tive um problema aí, um vento forte que passou, e eu tive essa enfermidade aí que o Senhor Jesus levou. Né? Satanás vem distribuindo essas coisas ruins, mas a gente tem que pegar a palavra de Deus e falar: se Jesus levou, eu não tenho mais meu corpo isso aqui. Se Jesus já levou, é ilegal essa enfermidade no meu corpo. Portanto, sai em nome de Jesus. É com força, é gritando mesmo. Muitas vezes eu tinha tantas dores que eu gritava dentro da casa, sabe? Parecia que ficava apavorada, falava: não, mas eu estou gritando, chorando, mas a palavra de Deus está saindo de dentro de mim. Jesus já levou, eu não tenho mais isso, em nome de Jesus Cristo. E eu tomo posse da cura, e tomo posse da cura por quê? Porque se eu sou lavada no sangue do Cordeiro, se eu tenho Jesus no meu coração, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso ficar repetindo toda hora: eu estou doente, eu estou isso, eu estou isso. Olha, a palavra de Deus diz que me cura, a palavra de Deus diz que ele já levou. Então, às vezes, sentindo dores, mas eu falo: se a palavra do Senhor diz, já levou sobre ele. É sobre ele. Ele levou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E isso foi feito aqui, né, em Isaías, lá no Velho Testamento. Mas ainda melhor ainda, quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus falando, mostrando que a nova aliança que ele fez conosco, e essa nova aliança traz vida, e vida com abundância, e vida alegre, e vida sem dor, porque Jesus curou a todos, né? E a palavra lá em Êxodo, né, o Senhor fala assim: olha, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então, gente, aí ele fala que é pela fé, né? A fé na palavra, a fé em Jesus Cristo. A fé que ele já levou, a fé que eu não preciso mais de ter um corpo doente, caído, né? Então vamos em fé. Agora, é muito importante isso, a gente tomar isso pela fé, porque Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, na sexta-feira eu fui ao médico, né? E por tudo que parecia, meus exames, parecia que eu ia fazer outra cirurgia, né? E eu falei assim: mas olha, eu estou firmada no que Deus já falou. Eu estou firmada, comprei com o irmão ali, né, irmão lá no mercado, falei, eu estava vendo o médico, e a médica tinha falado assim, porque não era o médico que fez a cirurgia, né? Era outro médico que eu tinha que passar por ela, só para
passar por ela. Aí ela falou assim, Ângela, pelo que eu estou vendo aqui, você vai ter que passar por outra cirurgia. Aí eu voltei de lá meio assim, mas falei assim, olha, mas eu confio no Senhor. Parece, né, que eu tenho que passar por outra cirurgia. Aí, quando foi sexta-feira, nós fomos no médico realmente, que tinha que olhar tudo, ele falou assim, mas a senhora já está curada. A senhora não tem nada, não tem que fazer cirurgia nenhuma mais, não. Aí eu falei assim, nossa, eu tinha que gravar isso que o senhor está falando, porque é maravilhoso. A senhora está curada. O que eu tenho agora é uma infecção urinária por causa da cirurgia, né? Por causa da cicatrizinha, mas isso aí eu já receitei um antibiótico, e aí também eu já tomei posse que eu não tenho mais. E é assim que a gente tem que viver, irmãos, mas é contando a vitória, porque Jesus já levou, então ele não tem mais. Mas aí você está sentindo dor? Mas isso aí é o sintoma, o diabo não quer que saia o sintoma, mas a gente vai falando, é uma luta, é uma batalha. O irmão falou aí que passou uma batalha. Quem não passa uma batalha, né, gente? Uma batalha, ela tem que ser vencida com o poder de Deus. Então, eu oro muito na janela, assim, pela manhã, de noite, ou de madrugada, eu oro no céu. E eu falo assim, eu penso assim, se Deus fez o céu, a lua tão linda, maravilhosa, umas coisas tão lindas, se Ele é poderoso, se Ele tem o poder nas mãos, por que Ele não vai curar? Qual é a dificuldade? É a nossa fé e ter credibilidade naquilo que Deus falou. Acreditar, porque a palavra de Deus diz que se a gente tiver dúvida, é igual a água do mar, né? As ondas vai e vem. Se um fala uma coisa, ele aceita. Daí de repente ele aceita de outra forma. Daí de repente ele aceita, agora não tem jeito mais não. É como se fosse a onda do mar, se a gente tiver dúvida. É sem dúvida que a gente tem que crer no Senhor Jesus. Mas o inimigo põe dúvida? Põe. Mas a gente também pode tirar, falar assim, eu não tenho dúvida, você está amarrado, sem força de agir na minha mente, que eu tenho a mente de Cristo. É batalha? É briga espiritual? É. Mas é desse jeito que a gente tem que vencer, é desse jeito que a gente vence, prestando atenção no que o Senhor já nos deu. Ele nos deu essa bênção para que nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome dele e falar quantas curas que Jesus fez, né? E tem um versículo que ainda fala assim, que o homem que tem dúvida, de dúvida de pensamento, que tem hoje, ele está pensando de um jeito, amanhã de outro, nem pensa que vai receber alguma coisa dos céus. Olha, é forte, né? Nem pensa que você vai receber alguma coisa. Não tem nem maneira de você falar assim, eu estou cheio de dúvida, tenho dúvida, não acredito na palavra. Então, vou pedir a Deus hoje, nem pensa que você vai receber alguma coisa. Então, quero agradecer as orações. Passei por esse vento forte, mas não passei sozinho. O Espírito Santo estava comigo, meus irmãos, né? É por isso que a gente junta, irmãos. É por isso que a gente precisa estar junto, orando uns pelos outros, compartilhando, né? Se eu tenho algum problema, um ataque de enfermidade, eu vou compartilhar com quem? Com quem ora, com quem crê que, da mesma forma da palavra. Se eu compartilhar com uma pessoa que não crê, é mais uma coisa que ela vai passar para frente, sem orar, sem buscar de Deus, entendeu? Então, compartilha com quem ora com você, compartilha com quem vai entender o seu problema, buscar na palavra de Deus, que é na palavra que nós temos resposta. Né? Eu agradeço. Então, vamos levantar e eu vou fazer uma oração de gratidão. Se você tem alguma situação que você queira, em nome de Jesus, assim, ser curado, uma coisa, algo, né, que está aí dentro que precisa de ser liberto, nós vamos orar. Põe a mão aí, para cima, para o Senhor, glorifica o Senhor, apresenta Ele agora, né, fala assim, Senhor, e eu oro muito assim, Senhor, eu sou a Edna, viu? Eu falo com ele assim, claro que ele sabe, né, irmãos, quem eu sou, mas eu falo, eu sou a Edna, eu preciso do Senhor, você conhece a minha vida, então eu preciso. Pai amado, Pai bendito, maravilhoso, santo e eterno. Tu és santo, santo, santo é teu nome. Pai, nós estamos aqui, Senhor, glorificando o teu nome, falando das bênçãos que é o Senhor. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito meu, é direito nosso. Então nós tomamos posse, Senhor, da cura, da beleza do Senhor, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor levou na cruz do Calvário as dores, as
as enfermidades. Então, em nome de Jesus, está apresentando aqui, Senhor, cada família, Senhor. E nós clamamos ao Senhor. Se tem alguém agora, Senhor, que precisa de uma cura, que precisa, Senhor, de uma libertação, na mente, no corpo, Senhor, no espírito, em nome de Jesus, nós vamos declarar a paz de Cristo, o amor de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, porque nós temos um Pai que sabe curar, que sabe nos abraçar, que sabe dizer, filha, vem, dá-me o teu coração, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela palavra do Senhor, que nos leva a conhecer Jesus, que nos leva a conhecer o poder de Deus, que nos leva a ter fé na palavra que cumpre, porque Jesus, ele faz assim, ó, eu velo para que as minhas promessas se cumpram, para que as minhas palavras se cumpram em vocês. Eu velo, Jesus está velando para que a palavra dele se cumpra, para que você seja curado na alma,